Oi pra todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já puderam perceber pelo título, hoje é dia de resenha literária. Eu sou a Sara do canal Etc e tal, e hoje vamos discutir sobre Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. Tenham em mente que o autor John Douglas é um agente aposentado do FBI que foi o responsável pelo início dos estudos de mentes criminosas como ferramenta para capturá-los. Sabe os termos tão amplamente usados, serial killers, assinaturas de crime? Vemos bastante, em filmes e séries policiais. Foi John Douglas que criou esses termos. Lembrando também que o livro foi publicado originalmente pela primeira vez em 1995, então os casos relatados aqui, eles têm 20, 30 anos no mínimo. Mas foi apenas com a adaptação da série que a Netflix trouxe em 2017 pra gente, com o mesmo nome, Mindhunter, que a obra ficou amplamente conhecida. E foi também em 2017 que uma editora brasileira finalmente traduziu para nós. Valeu, Intrínseca! O livro é narrado em primeira pessoa e tem um caráter autobiográfico. Então os primeiros capítulos falam sobre a vida dele, da infância, a juventude, os primeiros empregos, como foi também o início da carreira dele no FBI. Particularmente, acredito que boa parte das coisas nem precisava estar aqui, serve apenas para defender uma tal vocação para ele, para o ramo, ou para justificar o seu inclinamento pela psicologia. Serve também para ressaltar que tudo que ele passou na vida serviu para formar as habilidades dele, seja jogar beisebol ou trabalhar como segurança de boate, por exemplo. A maneira que os casos de investigação criminal são apresentados para nós tem um formato parecido com o de contos, então a leitura é bem fluida. Antes de Douglas iniciar os seus estudos, ele afirma que muitos consideravam aplicar psicologia nos crimes era uma baboseira, na verdade, porque não adiantava de nada entender por que aquele criminoso fez ou deixou de fazer aquela barbaridade, os psiques, algo relacionado à sociologia, eles não estavam nem aí, para falar a verdade, porque aqueles conhecimentos não ajudavam eles a capturarem os criminosos, a evitar um outro tipo de episódio. Foi justamente essa brecha que faltava que Douglas buscou preencher. Ele decidiu, com seu parceiro na época, a iniciar uma série de entrevistas com criminosos violentos que os levaram posteriormente a desenvolver o Manual de Classificação do Crime, que é um documento muito importante para uma análise do comportamento criminal utilizado pelo FBI até hoje. E além de simplesmente narrar casos e análise de perfis criminais, Douglas vai além. Ele escreve como a imprensa tem o seu papel na captura de um criminoso. Nos explica a diferença entre ser psicopata e um psicótico, além de descrever um pouco para nós a estrutura do FBI, as burocracias. E um fato que eu achei até engraçado é que na época era comum chamar videntes para prestar consultoria em casos difíceis. E o autor não chega a ridicularizar essa prática, não que ele acredite em revelações sobrenaturais, mas que na opinião dele essas pessoas possuem apenas uma boa percepção e uma capacidade de juntar os fatos por intuição. Uma questão que alguém pode levantar é por que eles entrevistaram apenas homens. Vamos lembrar que o estudo feito por ele e a sua equipe reuniu apenas casos envolvendo assassinatos em séries e homicídios por motivações sexuais. E os homens, em sua grande maioria, é que praticam esse tipo de crime. Não que as mulheres também possam fazer, mas é bastante raro. A pesquisa deles tentou esclarecer como esses criminosos pensavam e sentiam antes, durante e depois de seus crimes. Algo relacionado aos princípios operacionais, como eles escolhiam as vítimas, a maneira que eles realizavam os crimes, por que escolher tal coisa e não outra. Eles buscavam entender toda essa lógica interna para poderem traçar um perfil comportamental e assim, a partir de uma cena do crime, poderem selecionar características que pudessem eliminar suspeitos e direcionar melhor uma investigação.
E afinal de contas, né, o que leva uma pessoa a se tornar um criminoso violento, um criminoso sexual? Quais são os primeiros sinais de alerta? E baseado em sua pesquisa, Douglas afirma que os criminosos são construídos ao longo da sua vida, eles não nascem simplesmente assim. Vários fatores, principalmente os familiares, potencializam esses comportamentos criminosos. Ele nos alerta para a chamada tríade homicida: crueldade com animais na infância, fazer xixi após a idade esperada e a tendência a provocar incêndios. Por que analisar o perfil do criminoso é útil para as investigações? Como eu já falei no início, ela direciona as investigações, ela reduz o número de suspeitos, reduzindo assim o tempo entre a execução do crime e a condenação. Mas hoje em dia é fato que é muito mais fácil desvendar um crime com toda a tecnologia, com os avanços da área, né? A análise do DNA, por exemplo. Mas essa análise de perfil do criminoso se mostrou não somente útil, mas particularmente necessária para capturar assassinos em série. Mas será que a análise de perfil é útil para qualquer tipo de investigação? Douglas afirma que não. Por exemplo, um assalto à mão armada é um crime muito genérico, muito comum. Na cena do crime não há evidências, características pessoais do criminoso para apontar um suspeito específico. Então, para casos assim, a análise do perfil do criminoso ela não é muito útil. E afinal de contas, né, como essa análise de perfil é feita? Douglas afirma que o comportamento do sujeito reflete a personalidade dele. Tudo na cena do crime revela o seu comportamento. E aí, eles levantam questões divididas em 3 grupos. O que foi que aconteceu? E aí, ele diz: tudo a respeito do crime que possa ser significativo do ponto de vista comportamental é analisado, discutido, classificado. O porquê que aconteceu da forma que aconteceu. Por exemplo, se houve mutilação depois da morte, por que de nada de valor foi levado? Por que a entrada na residência não foi forçada? Quais são os motivos por trás de cada fator relevante do comportamento no crime? E aí, então, os leva à seguinte pergunta: quem teria cometido esse crime por essas razões? Essa é a tarefa que eles realizam. E também estudar a vítima é bastante importante. Porque seria um assassino que só mata mulheres? Ele teria um relacionamento bom com a mãe, ruim, com as mulheres em geral? Teria tido um término com alguma namorada, uma esposa? Uma vítima que, por exemplo, for torturada e mutilada pode indicar que o criminoso provavelmente ele tem uma excessiva necessidade de controle e que seja excessivamente organizado no seu cotidiano. Como a análise de perfil influencia num julgamento ou numa emissão de mandato? Douglas cita, por exemplo, o julgamento de George Russell, que a defensoria estava tentando não ligar os assassinatos, afinal de contas, não tinham provas o suficientes que provassem que um mesmo assassino teria cometido aqueles assassinatos. George Russell, todavia, estava sendo acusado de matar 3 mulheres. Douglas diferenciou ali modus operandi de assinatura. O modus operandi seria como o criminoso realiza o seu crime. Se ele espanca, se estrangula, se ele decapita, se ele joga no rio, se ele enterra. Enfim, é algo que pode ser mudado depender do humor ou algo ali que ele mude para evitar ser pego. A assinatura, no entanto, ela seria imutável, porque seria algo que o criminoso realmente precisaria fazer para se sentir satisfeito. E no caso de Russell, era o modo que ele posicionava suas vítimas, nuas em posições provocantes e degradantes. Apesar delas serem mortas em maneiras diferentes, por espancamento e estrangulamento, mas essa assinatura, esse modo, foi o que se repetiu em cada uma delas. E dessa forma, Douglas conseguiu fazer com que ele fosse julgado pelas 3. Douglas afirma também que a análise de perfil por si só ela não condena ninguém, mas que aliada a pelo menos um
dos elementos, seja uma prova forense, uma testemunha ocular ou até mesmo provas circunstanciais concretas, ela é uma grande aliada para ser concedida uma condenação. Quero trazer para vocês também algumas questões levantadas por John Douglas ao decorrer da leitura, como a redução da minoridade penal em afirmações como essa aqui, na página 372. É ridículo afirmar que alguém não compreende a seriedade de seus atos porque tem apenas 14 ou 15 anos. Aos 8 anos, o meu filho já entendia há muito tempo o que era certo e o que era errado. Outro ponto que ele se mostra a favor é a pena de morte. Eu não vou citar trechos específicos porque ao decorrer do livro inteiro você percebe esse posicionamento dele através de algumas colocações. Mas as questões que eu quero realmente trazer para discussão, reflexão, são as próximas. A primeira é sobre liberdade condicional, sobre penalidades muito leves. Em vários momentos, o autor afirma que oferecer liberdade condicional para criminosos violentos e sexuais é apenas uma oportunidade dele fazer novas vítimas. Ele cita vários exemplos, mas eu vou citar apenas 2. O caso de Arthur Shawcross, que ele foi preso aos 27 anos, acusado de 2 assassinatos de crianças. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão, cumpriu apenas 14, porque assistentes sociais, ao entrevistarem ele, tinham alegado que ele já estava apto a ser reintegrado à sociedade. Decidiram que ele não seria mais um perigo e liberaram ele em liberdade condicional. Mas após ser solto, ele cometeu outros 10 assassinatos. Dessa vez a maioria eram prostitutas, mas não muda nada. Ele se tornou um grande serial killer. Larry Brown já vinha acumulando um longo histórico desde a sua infância de incidentes sexuais. E aos 26 anos, ele foi preso por tentar violentar uma mulher casada, tentando forçar ela com uma faca. Só que para evitar ser preso, percebam a tática do sujeito. Ele aceitou participar de um aconselhamento psiquiátrico. Só que após 2 sessões, ele simplesmente não voltou lá e, ao que parece, ninguém mais também foi atrás dele, né? Porque ele cometeu novamente um atentado com outra mulher. Ele chegou a ser condenado a 5 anos, mas saiu por condicional em apenas 2. E durante esse tempo, ele enviou cerca de 80 telefonemas para uma menina de 10 anos, gente. Telefonemas bem obscenos. Ele se declarou culpado, mas tudo que conseguiu foi o quê? Mais tempo de condicional. E após isso, veio o episódio de Cherry Smith, que foi o episódio que o fez ficar mais conhecido, que inclusive tem carta, né, dessa menina que ela enviou uma carta antes de morrer para a família. É impossível você ler o relato e você não ser impactado, imaginando aquela família, o que essa menina também passou, enfim. Outro tema que John Douglas traz para um debate, para uma reflexão, é sobre distúrbios psicológicos versus responder criminalmente. E, novamente, ele cita vários casos onde os criminosos passaram ou estavam passando por tratamentos psiquiátricos, mas eu vou comentar com vocês brevemente apenas o caso de Oldham e Lawson, que após cumprirem o seu período no hospital psiquiátrico, porque eles haviam sido condenados já por estupro, os 2, eles resolveram se unir após a sua soltura. Eles se uniram para cometer atrocidades, mas olha o que John Douglas relata aqui pra gente que aconteceu. Os 2 saem para buscar vítimas. Eles param em uma loja de conveniência e avistam uma jovem de que gostam, trabalhando atrás do balcão. Mas há muitas pessoas ali, então eles vão embora para outro lugar. Acho importante salientar que, ao notarem que não seriam capazes de realizar um rapto bem-sucedido sem que houvesse resistência ou pelo menos testemunhas, eles foram embora sem cometer o crime que desejavam. Ambos eram doentes mentais
E no caso de Lawson, havia um argumento muito forte para uma defesa por insanidade mental. Mas ainda assim, quando as circunstâncias não favoreciam o sucesso do crime, eles desistiam de cometê-lo. Em minha opinião e com base em minha experiência, a simples existência de um distúrbio mental não exime um criminoso de culpa. Ele faz esse comentário lá no capítulo 9, mas no capítulo 18, intitulado de A Batalha dos Psiquiatras, é que ele dedica e vai mais a fundo nessa discussão. Eu vou trazer alguns recortes desse capítulo para que vocês entendam os argumentos e posicionamento de John Douglas. O dilema, como já disse muitas vezes, é que boa parte da terapia psiquiátrica é baseada em autos relatos. Um paciente que visita um psicólogo sob circunstâncias normais tem um interesse real em revelar seus verdadeiros pensamentos, emoções, mas um detento que deseja ser solto o mais rápido possível está interessado em falar o que o profissional quer ouvir. E quando o terapeuta aceita esse relato sem questionamentos e sem correlacioná-lo a outras informações sobre o sujeito, isso pode representar uma verdadeira falha no sistema. Para citar apenas 2 exemplos, Ed Kemper e Monty Russell estavam fazendo terapia enquanto cometiam seus crimes e os dois conseguiram passar despercebidos e, na verdade, os dois estavam mostrando progresso segundo os seus analistas. E para mim, o problema é que são contratados jovens psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais que são idealistas, que aprenderam na faculdade que podem realmente fazer a diferença. Então eles se deparam com esses sujeitos na prisão e querem acreditar que são capazes de mudá-los. Muitas vezes não entendem que ao tentarem analisar, esses detentos estão lidando com indivíduos também especialistas em analisar as pessoas. E ele ainda afirma assim, é importante lembrar que a insanidade é um termo jurídico e não médico ou psiquiátrico. Não significa que alguém está doente ou não. Tem a ver com o fato de a pessoa ser ou não responsável por suas ações. Mas então, o que fazer para evitar que uma criança se torne um criminoso violento? Será mesmo que dá para evitar? Como a gente poderia fazer isso enquanto família, enquanto sociedade? Para buscar responder essas questões, eu vou citar também as palavras de John Douglas nas páginas finais. Ele cita a ideia de um colega dele, quando trabalhava junto, o seguinte: ele não acredita que mais policiamento seja a solução, mas adotaria um exército de assistentes sociais para oferecer auxílio às mulheres violentadas, às famílias sem teto com crianças, na busca também por bons lares adotivos. Ainda bancaria tudo isso com programas de isenção fiscal. Não tenho certeza, afirma o Douglas, o John Douglas, se isso solucionaria por completo o problema, mas certamente seria um importante começo, porque a triste realidade é que os psiquiatras podem lutar o quanto quiserem, meus colegas e eu, ou seja, a polícia, podem usar a psicologia, a ciência comportamental para ajudar a capturar criminosos. Porém, no momento em que conseguimos usar nossos conhecimentos, os piores danos já foram feitos. Na opinião de John Douglas, se a sociedade realmente quiser, ela pode sim trabalhar para o combate à criminalidade de modo efetivo. Com base nessas ideias aqui, o único jeito de reduzir a criminalidade é se todos nós pararmos de aceitar e tolerar isso dentro de nossas famílias, entre nossos amigos e conhecidos. Na minha opinião, só esse tipo de solução de base tem o poder de ser eficaz, ou seja, tratar na família. O crime é um problema moral e só pode ser solucionado em nível moral. 25 anos de observação também me provaram que criminosos são mais criados do que nascidos assim, o que significa que em algum momento da vida, alguém que exerceu uma influência negativa muito forte poderia ter exercido uma influência positiva também muito forte. Portanto, o que eu acredito de verdade é que, além de mais dinheiro, presídios, o que mais precisamos é de amor.
Eu vou ficando por aqui, eu agradeço sua companhia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal, tá? Para acompanhar os próximos vídeos. Eu te convido a me acompanhar lá no Instagram. Grande beijo e até o próximo vídeo.